Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é pensamentos dele ou dela em relação a você nas últimas 48 horas. Lembrando que quem quiser deixar sugestões de tema é só colocar aí para mim nos comentários e que para consultas particulares os links estão aí no descritivo do vídeo, tá bom? Então vamos lá para o tema de hoje. Nós temos duas opções, a opção 1 com a carta da dançarina das sombras. E a opção 2, com essa carta do deleite, do contentamento. Se concentre, escolha que chamar mais a sua atenção e vamos para a sua opção. Opção 1, para você que se conectou aqui com a carta da dançarina das sombras, mentalizem ele ou ela e vamos ver o que essa pessoa pensou sobre você nas últimas 48 horas a partir do momento em que você assistir a este vídeo. Que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas. 8 de copas. Oito de paus. A torre. As de espadas. Cavaleiro de ouros, rei de paus, os enamorados, os amantes, 4 de paus, cinco de espadas, e o 2 de paus. E aqui no fundo do deck, valete de paus, 10 de copas, o as de copas e o 4 de ouros. Essa pessoa tem apego aqui por você, né? Mas eu sinto aqui que nessa opção, essa pessoa deu as costas para a relação de vocês, né? Vocês podem ter se afastado, estão sem se falar, ou pode ter havido um término aqui na conexão de vocês, mesmo com essa torre e o 4 de paus, né? Essa pessoa, eu sinto que mais essa pessoa aqui, tá? Quem virou as costas com esse rei de paus, a pessoa com a energia mais masculina, independente do gênero aqui, mas a pessoa... e também eu sinto uma energia de orgulho, a pessoa mais orgulhosa, a pessoa que mais teimosa, mais incisiva, uma pessoa que tenta ter mais o controle da situação, né? E ali pode ter, no momento de ego, de orgulho, ter decidido virar as costas, né? E aí pode até mesmo ter finalizado, e foi algo repentino ali. Como eu disse, ela agiu mais por impulso, por orgulho, ego. Por exemplo, numa relação, numa briga, né? Numa discussão que vocês tiveram, você feriu o ego dessa pessoa, como eu disse, pode ser você aqui quem deu as costas. Mas eu tô sentindo mais energia como se fosse essa pessoa, tá? E aí vocês tiveram uma discussão, você pode ter tocado no ego, em alguma ferida aqui dessa pessoa, e aí ela pode ter perdido a cabeça ali, por orgulho, o ego ferido ali, ela pode ter terminado, ou dado as costas, parado de falar, tá? Mas essa pessoa aqui agora ela tá se sentindo assim, né? Foi como uma vitória sem honra. Essa pessoa, ela tá pensando bastante nessas últimas 48 horas. Ela pensou sobre o afastamento de vocês. Ela pensou agora que quer tomar uma atitude, né? Ficou lembrando da conexão que sente com você. Essa pessoa sente uma conexão forte com você e tem muita paixão, tem muito desejo, tem muita atração aqui. E por conta de todo esse sentimento, ela tá sentindo o impulso de fazer um movimento na sua direção, de ir até você, de se comunicar aqui, tá? Mas ela ainda tá na dúvida ali do que fazer, de que atitude tomar, se ela deve agir ou não, se deve se comunicar ou não. E tá sentindo bastante, foi um embaque para ela mesmo, né? E é como se ela tivesse tido um despertar, uma clareza ali de que quer retomar essa conexão, esse relacionamento, que quer celebrar com você, mas ela sabe que uma verdade precisa vir à tona, né? Para alguns, o encerramento, essa pessoa deu as costas, essa situação vocês podem ter terminado ou se afastado aqui por conta de alguma verdade que veio à tona, né? Essa pessoa pode ter dito algo para você, ou vice-versa, você pode ter descoberto algo dessa pessoa,
com a qual ela se sentiu aqui, é como se tivesse se sentido mal, aqui até mesmo constrangida pela coisa aqui que veio à tona, né? E por isso que por ego, mais uma vez, essa pessoa se afastou, porque ela teve um ego ferido, não queria que você descobrisse algo, não queria ter falado algo, né? Mas foi algo que no impulso, na hora ali, né? Isso veio à tona e abalou a relação. Mas, de qualquer forma, essa pessoa está tendo clareza aqui, né? Que quer se movimentar, quer celebrar de novo com você, mas que agora ela tem que deixar esse orgulho de lado para falar com você, expor as verdades, ter uma conversa sincera, honesta, né? Porque ela está tendo mais clareza aqui. Mas ela ainda se sente pouco, né? Tem a sensação de não ser boa o suficiente, de não saber se está pronta, de não saber se sente capaz, se seria capaz de ter essa conversa nesse momento. Então ela está ponderando bastante ainda, tá? Mas quer se movimentar na sua direção, mas quer se movimentar com cautela. Então pode ser que esse movimento seja um pouquinho demorado. Mas com esse 8 de paus aqui, para alguns pode ser de repente, tá? Porque o 8 de paus é bem rápido. E com essa torre aqui, quando você menos esperar, essa pessoa pode chegar aí até você e se comunicar, tá? Porque essa pessoa tem algo para te dizer. Ela só não se sente boa. É como se, com essa conversa, indo até você, é como se ela tivesse que dar o braço a torcer. E ela é uma pessoa que não gosta de fazer isso, né? E às vezes ela sabe que agiu de alguma forma aí que não foi legal e aí ela fica se sentindo mal. Mas essa pessoa tem sentimentos, quer se comunicar com você, para alguns quer pedir desculpas se for o caso, né? Mas ainda acha difícil fazer isso, tem alguma trava, um bloqueio aqui, mas tem sentimentos e ela quer resgatar essa empolgação, esse sentimento que te paquera, né? Em relação a você, e essa pessoa também é bem apegada, né? Mas o dar e receber aqui nessa relação poderia ser desequilibrado, né? Uma pessoa fazia mais do que a outra e aí levou a dor, sofrimento, frustração e para alguns até o término, o distanciamento. Mas essa pessoa tem esperança de resolver as coisas e de se reconciliar, mas ela sabe que precisa ser justa para em relação a isso, né? E para alguns pode ter interferências externas, né? Independente de que tipo de interferência seja aí. E essa pessoa sabe que para ficar com você precisaria romper com isso aí, para ter um início verdadeiramente com você. Mas tem sentimentos, tem vontade de falar e de se aproximar de você, tá? Essa pessoa só tá ponderando ainda como fazer isso, se deve mesmo, que atitude tomar. E tá com o ego um pouco ferido ainda. Que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas. Os pássaros, olha aí, ela foi, né? Mas agora ela quer voltar, tá? Então sabe que mesmo se foi essa pessoa que deu as costas, ela quer retornar aí, né? E sempre eu falo, né? Essa pessoa tá na dualidade aqui. Tá nas sombras ali, por um momento de ego, um momento em que ela não estava vendo as coisas claramente, né? Ela agiu, se afastou, ou até encerrou aqui mesmo, e agora, quando ela tá tendo mais clareza, né? Percebendo o que fez, é como se ela quisesse uma nova fase com você, mas ela ainda tá nessa dualidade, insegura, ponderando o que fazer, como fazer. A cegonha, se a pessoa quer ir até você, quer avançar, quer ter um novo início, quer ter uma conversa com você para tentar resolver as coisas. A torre em cima da torre. Essa pessoa aqui quer romper com esse distanciamento, tá? Com esse afastamento entre vocês. E ela tá muito analítica, ela tá pensando, refletindo bastante sobre isso. E como eu disse, para alguns essa pessoa aqui é como se tivesse um momento ali de clareza, algo tá vindo à tona que antes ela não tinha percebido, tá? E ela tá buscando a verdade, tentando entender aqui, encontrar soluções, tentando para alguns saber sobre você aqui também, mas essa pessoa sabe que precisa se comprometer mais e ela tá analisando isso, né? As possibilidades aqui de um compromisso com você, de reatar o compromisso ou de realmente se comprometer com você ou avançar o compromisso que vocês têm ou tiveram, né? Mas ela pensa em algo sério, mas como eu disse,
lentamente e com cautela, porque é uma pessoa bem analítica aqui, né, bem prática e cautelosa, e segura também, né. Mas o cavaleiro, os pássaros com o cavaleiro aqui, né, e com o rei de paus, a pessoa tá querendo muito, ela tá ali sentindo impulso, tá sentindo ansiedade para ir até você, para se comunicar logo, para avançar. Tá com muito desejo aqui, né? Tem saudades também. Como se essa pessoa não tivesse aguentando esperar mais, né? Pra falar com você, para resolver isso logo, para acabar com esse afastamento. Eita, olha o ego caindo aqui, né? Mas vamos aceitar. Os caminhos. Essa pessoa pode ter dúvidas, né? De como renovar essa situação, de qual caminho seguir, do que escolher na vida dela, né? Como eu disse, para alguns pode ter interferência e você adapta de que tipo de interferência que tem na situação de vocês. E aí ela fica pensando se ela fica onde ela está ou se ela parte para o novo, né? De iniciar algo novo na vida dela. Mas aqui, pelo menos por enquanto, na energia que dessas últimas 48 horas, tá pendendo mais na sua direção, tá? De ir até você, de retomar o contato, de avançar, de se comprometer mais, porque as pessoas gostam. E ela sente uma ligação forte, e ela tem esperança aqui de construir algo mais estável, mais sólido com você, ou resgatar a estrutura que vocês tinham, tá? E ela tá pensando bastante e tá com esperança aí também de se reconciliar e acabar com esse afastamento. Ela tem esperança de que vocês podem ter um futuro juntos, juntas aqui. Mas ela fica analisando, né? Tem uma questão ali de ser astuta, né? Porque essa pessoa tem insegurança, ela pode tentar não demonstrar isso, mas é uma pessoa que tem ali os conflitos internos, de não se achar boa o suficiente, né? De insegurança de fazer por conta de não saber se seria capaz, né? Então ela tá analisando, tá observando bastante aqui como ela teria essa chance, como ela teria essa oportunidade, se seria possível se reconciliar com você. E aqui, né, por conta dessas inseguranças, ela fica na dúvida do que fazer, se deveria te propor algo mais sério, se já deveria entrar em contato e investir em reatar, né, ou finalmente fazer uma proposta aqui para avançar o nível de comprometimento entre vocês. Então ela está analisando. Nessas últimas 48 horas ela sentiu bastante sua falta, quis muito se comunicar com você, pensou em qual caminho seguir, ficou querendo terminar esse afastamento aqui, mas com muita saudade, mas pensando aqui, tentando ser analítica e estratégica para saber como se aproximar, qual o momento correto seria de se aproximar e como resolver as coisas entre vocês e com esperança que tenha algo mais sério, mas às vezes em dúvida ele se deveria te propor algo mais sólido, ou retomar o que vocês tinham, avançar nessa conexão ou não, porque tem alguma dúvida aqui por questão de insegurança, tá? Mas sentimentos por você essa pessoa que tem. E ela quer acabar com esses conflitos, com esses obstáculos entre vocês também. Então é isso que eu tenho para você, lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar, se não ressoou, solta pro universo, escuta outra opção, e se ressoou, não esquece de deixar o like, o comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e até a próxima. Opção 2, para você que se conectou aqui com a carta do deleite, do contentamento, mentalizem aí ele ou ela e vamos ver o que essa pessoa pensou sobre você nas últimas 48 horas, a partir do momento em que você assistir a este vídeo. O que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas? A Imperatriz, 9 de ouros, Rainha de ouros, que pelo jeito é o grupinho do triângulo, né?
E aí a Imperatriz, a Rainha de Ouros, caiu ali a carta do 4 de Paus, tinha caído, olha, o Rei e Rainha de Ouros, essa pessoa aqui é comprometida, né? Tem interferência aqui. Essa pessoa aqui é comprometida. Se essa pessoa não tiver um outro relacionamento, se ela não for casada, pode ser uma mãe, tá? Com essa Imperatriz. E aí ela teria um relacionamento com você. Ou pode ser o trabalho, pessoas do trabalho, pessoas da família interferindo, ou a questão financeira, profissional. Mas para a maioria que se conectou aqui, eu sinto que essa pessoa tem um outro relacionamento mesmo, tá? Que essa pessoa é comprometida. O Sol. Se não tiver nenhuma terceira energia, nenhuma interferência entre vocês, dá uma olhadinha lá no grupo 1. Inclusive aqui para alguns pode ser até quarteto, tá? Sete de ouros. 5 de espadas. A pessoa pode se sentir impotente de sair do relacionamento em que ela está, se sentir incapaz, não se sentir boa o suficiente, né? Tem esse complexo de inferioridade e por isso ela continua lá mesmo com conflitos, mesmo que não se esteja se sentindo bem, não esteja satisfeita, ela continua lá. E aqui o Hierofante. Rainha de Paus, 3 de espadas, o diabo e a força, o 8 de paus. Aqui é isso, tá, gente? Essa pessoa aqui tem um outro relacionamento, ou ela é casada, ou isso aqui é um quarteto, tá? Entre vocês, tem mais pessoas envolvidas, ou a outra terceira energia pode ser uma mãe, pode ser a família, pode ser amigos interferindo, pode ser trabalho, vida financeira, mas para a maioria é uma outra pessoa, de fato, um outro relacionamento, e para muitos aqui o relacionamento é sério mesmo, é casamento, tá? E aí, essa pessoa te admira bastante, é bem essa carta do deleite aqui, tá? Nessas últimas 48 horas, essa pessoa ficou pensando em você com muita paixão, com muito desejo, com muita admiração. É como se ela tivesse ficado lá nesse relacionamento dela, se sentindo insatisfeita e usando pensar em você como uma forma de escapar do tédio que ela sente, né? Te admirando, te observando, te idealizando de longe lá. E aí ela tem muito desejo, muita atração, te acha uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito atraente com essa Imperatriz aqui. E essa Rainha de Paus, independente do gênero, uma pessoa que ela vê de uma forma muito bonita, muito atraente, muito magnética, exuberante, apaixonante aqui. E aí ela fica com esse coração partido de não poder estar com você, né? E tem até uma obsessão, um pensamento obsessivo ali, pensando constantemente e com muita paixão, muito desejo, mas tentando reprimir, suprimir tudo isso aqui, né? E tentando resistir à vontade de se comunicar, de ir até você aqui, né? Pensando aqui nas possibilidades do que fazer, ponderando bastante, mas se sentindo presa aqui nas próprias inseguranças de romper com a estrutura que ela tem e ser honesta para ele ou ela ir atrás de um novo início, né? E finalizar com esse compromisso que essa pessoa tem, que atrapalha o relacionamento de vocês. Então, nessas últimas 48 horas, além de tudo isso que eu falei, que ficou bastante claro aqui para mim, tá? Essa pessoa ficou aí, pode ter ficado te observando, olhando fotos suas, né? Ou lembranças aí, pensando quanto você é bonita, bonito, quanto você é magnética, exuberante, quanto você é atrativa, quanto essa pessoa gostaria de estar com você, né? E poder ser honesta, poder ser feliz, pensando em você, que você traz felicidade para ela, que você é uma pessoa alegre, que você é uma pessoa com a qual ela gosta de estar bem. E só que aí a racionalidade dela ficou ali tentando conciliar, não, agora não posso, tem que ser racional, tem que ficar aqui nesse momento, né? Que não é o momento certo de tentar dar um início em algo entre vocês, mas com muita admiração aqui, né? Vendo você como uma pessoa muito independente, uma pessoa próspera, abundante em todos os sentidos, tá, gente? Não é só na questão material, uma pessoa abundante, uma pessoa que consegue fazer bem aqueles que estão ao redor, consegue ser feliz, atrair coisas boas para sua vida, né? Então essa pessoa admira bastante isso, só que ela tenta ser racional, como eu disse, para tentar conter esses impulsos, todos esses desejos que ela tem em relação a você.
E é como se ela tivesse há muito tempo já nesse outro relacionamento com essa outra pessoa aí, né? E já tivesse firmado algo sólido realmente, alguma estrutura firme, para alguns até trabalho aqui, finanças com essa pessoa que faz com que ela fique ali nessa situação por achar que é o certo, ou porque já faz muito tempo, né, que seria difícil sair por ela não se sentir capaz de sair, ela pode achar que ela não é boa o suficiente, que ela não conseguiria ter outra estrutura, que ser autossuficiente, por isso ela fica com medo de mudar, né, e persistindo ali, ao mesmo tempo que ela não está se sentindo bem, e para alguns pode ter conflitos aqui, né, além dos conflitos internos, conflitos mesmo entre essas duas pessoas aqui, né, porque o relacionamento pelo jeito já não tá muito bom, né, não tá muito saudável, é pessoas que estão ali mais pelo contrato, pela estrutura, né, e pode gerar conflitos. E é como se essa pessoa até esperasse ali pelo momento certo de se libertar disso e poder pensar, né, em ter algo novo, mas aí os conflitos, os medos vêm à tona e o rei de espadas dela fala mais alto, né? Rei de espadas e rei de ouros, justamente os reis mais práticos, mais racionais aqui, né? Então, focar mesmo com sentimentos ali, tentar resistir para pensar no que é palpável, no que é sólido, na estrutura e no que é materializado. E mesmo sentindo, idealizando e sentindo tudo isso por você, é como se ficasse ali só na imaginação, porque essa pessoa não se sente boa o suficiente, pelo menos não agora, de se libertar disso para ficar com você, mas tem vontade, tá? E isso gera conflitos nela, e às vezes por ela não se sentir satisfeita aqui, pensar que gostaria de estar fora disso para poder fazer o que ela realmente deseja, essa pessoa aqui pode sentir que ela tá aérea, escondendo alguma coisa, e às vezes a pessoa pode ficar até com raiva ali, de mau humor, e elas acabarem discutindo, acabarem brigando, tá? E essa pessoa te coloca no pedestal, né? Você é tipo a deusa, a musa, o muso dessa pessoa aqui. E essa pessoa, como eu disse, tem um complexo de inferioridade. Isso faz com que essa pessoa tenha ainda mais medo de se libertar disso aqui para tentar algo novo com você. Porque ela te coloca, é como se fosse até algo inalcançável, algo que não é bom aqui, né? Porque se a pessoa te coloca no pedestal lá e ela não se sente capaz, é como se fosse algo que ela não pudesse ter, né? Então fica nessa posição aqui que faz com que ela ainda não consiga sair do lugar. Como ela vai se mexer se ela acha que fazer isso é algo que ela não pode, que ela não deve, que ela não é merecedora, que ela não é capaz, né? Então aí dificulta ainda mais essa situação. Mas é como a energia dessa pessoa está agora, né? Mas tem muito sentimento e pensa muito em você aqui. Para complementar, vou tirar pro Lenormand um pouquinho mais. Que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas. O urso, essa pessoa pode até ter ciúme, ter uma questão de posse ali, apego em relação a você também, tá? É tipo, eu não posso me comprometer com essa pessoa, mas eu também não quero que essa pessoa se comprometa com ninguém, né? Tipo isso. Que não é saudável também, né? E aí, mas aqui com a carta do cão, essa pessoa tem sentimentos sinceros por você, tá? Pelo menos ali nos sentimentos tem uma questão ali de carinho, de afeto, sentimentos recíprocos ali, tá? Mesmo lá com essa outra pessoa aqui, com essa raposa, ela fica te observando, te admirando, principalmente nessas últimas 48, é como se ela estivesse lá entediada, mas o foco dela, o pensamento todo, estivesse voltado a você aqui. Ela pensou muito mesmo. O que mais? Que ele ou ela pensou sobre você nas 48 horas. Aqui com a cruz, e é um desafio para essa pessoa, né? Ela precisa conseguir superar os próprios medos e as inseguranças dela, principalmente em questões de materiais. Ela precisa resgatar a própria estrutura interna dela para que ela perceba que não é a estrutura material o mais importante, sim que ela tenha confiança nela mesma para agir e ser quem ela de verdade é, né? E o fazer o que ela de verdade quer
e não ficar presa em uma situação que ela não quer só porque ela não se sente capaz de mudar. E aqui ela tem vontade de superar, tem atrás de vontade de ter vitória numa nova direção, fazer o que ela realmente quer, mas aí tem muitos conflitos internos, né? Que é como se falasse para ela, não, você não pode, você não é capaz. Tem questão de não merecimento aqui também que atrapalha essa pessoa, né? E ela ficou pensando bastante, né? A carta do homem também fala sobre os pensamentos, aqui com o sol, os pensamentos intensos, mas buscando a clareza. Mas essa pessoa já tem clareza, tá? De que ela gosta de você, que gostaria de estar com você, mas o que eu disse, o que atrapalha é que ela não se sente boa o suficiente, ela é muito segura e não se acha capaz e não se acha merecedora de ter um relacionamento com você. E é aí que o rei de espadas dela entra e acha que é melhor deixar essa situação de lado aqui, para continuar onde ela está, porque ela ainda não se sente preparada a transformar. Porém, esses sentimentos, né, todos esses sentimentos que ela tem, que são sinceros, aqui o cão também é um 10 de copas, né, faz com que ela queira se transformar e se permitir, né, faz com que ela tenha uma esperança ali de sim conseguir mudar. É como se trouxesse ali uma esperança, esse lado pessimista dela, sempre diz a ela que ela não pode, que ela não deve, né? E aqui, como eu disse, ela pode estar nessa estrutura há bastante tempo, né? Então, ela se sente insegura e finalizar por conta disso também. Para alguns pode ter família, pode ter filhos. E aqui ela fica com medo, ela não se sente capaz por conta desses obstáculos. É como se ela quisesse superar, mas ela não acha que ela pode, tá? Porque ela precisa se manter ali na estrutura, coisas que ela pode ter ouvido. Inclusive, para alguns, essa pessoa com quem ela está, ela pode depender financeiramente de alguma forma dessa pessoa. E essa pessoa, mesmo que não dependa assim necessariamente, né, do dinheiro, das coisas dessa pessoa, essa pessoa pode fazer com que ela se sinta mais insegura, ainda falando, ai, você não presta, ai, você não merece nada, ai, você não consegue fazer ninguém feliz, falando coisas, sabe, que deixa essa pessoa ainda mais insegura. Então pode ter algum processo aqui que toca ainda mais nessa ferida que ela tem, né? Nesse trauma. E aí, por conta de dúvidas, essa pessoa é insegura e gera conflitos, né? No caminho dela aqui, porque ela não sabe qual caminho trilhar, né? E aí gera um sentimento de saudade, de melancolia nela, como se ela estivesse ali no escuro mesmo, tateando ali, buscando alguma direção, mas ela quer encontrar com você e tá com saudade, tá? Que tem bastante sentimentos. Então é isso que eu tenho para você, lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar, se não ressoar, solta para o universo, escuta outra opção, e se ressoar, não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e até a próxima!